Olá, pessoal. Estamos dando continuidade aqui à nossa unidade 4, vendo aqui cinemática química, ou seja, iremos estudar aqui, fazer uma análise da velocidade das reações químicas, né? O termo ideal seria rapidez, mas a gente pode tratar como velocidade também, como aparece na literatura química ainda, muito velocidade média, ou velocidade de uma reação química, e assim vai. O que é que nós estamos calculando aqui? Ó? Veja só. Como calcular a rapidez ou velocidade de uma reação química, tá? Quais fatores influenciam a velocidade de uma reação química, como, por exemplo, pressão, temperatura, são fatores. Ou a gente vai estudar também o catalisador, que serve para acelerar as reações químicas, montando outro caminho para a reação química ocorrer. Iremos analisar esse tipo de coisa, esse tipo de processo, tá? Agora, como expressar a velocidade de uma reação química ou rapidez de uma reação química? Existem várias formas de nós representarmos isso. Ó. Essa velocidade média sempre é em função do tempo. Ó. Pode observar aqui, ó, sobre o tempo, sobre o tempo, sobre o tempo e sobre o tempo aqui, ó. Tá? Agora pode ser a variação de massa, tá? Esse M entrando aqui, ó, como massa, ou seja, vai ser a massa final menos a massa inicial sobre o tempo que eu estou analisando. Pode ser em função do número de mols. Lembrando como é que eu calculo o número de mols. O número de mols vai ser a massa de uma substância pura que eu estou analisando sobre sua massa molar. Né? Então, a unidade aqui ó, vai ser dada em mols. Tá? E nós podemos analisar também a variação de volume. É o volume final menos o volume inicial sobre o ΔT. Agora, o que mais aparece em prova, pessoal, e nos livros, eles levam bastante em consideração, é esse último fatorzinho aqui, ó, que é a variação da molaridade sobre o tempo. Molaridade, como assim? Esse colchete aqui, você já viu isso várias vezes ocorrer. Geralmente, nós colocamos esse colchete aqui como sendo a molaridade, ou seja, vai ser o mol por litro. Esse colchete aí representa o mol por litro. Tá? Ou seja, a variação do número de mols por litro pelo tempo. Muitas vezes a gente vê assim, ó. Por exemplo, a unidade vai ser mol por litro por segundo. Então, como é por litro, ó, litro a menos 1. Eu posso passar multiplicando, então eu altero o sinal, potência, o sinal da potência. Vezes segundo a menos 1. Então, ó, não estranhe quando aparecer isso, quando vir uma unidadezinha assim, mol por litro segundo. Pode aparecer assim também. Tá? Vamos aqui fazer uma análise. Ó. Observe a seguinte tabela. Nós temos uma reação química aqui, que é a reação do hidrogênio mais o iodo, dando 2HI. Tá? Então, o que é que acontece? Vamos analisar aqui por tempo. Ó. Nós estamos analisando o que está ocorrendo com a concentração molar. Olha o colchete aí. Ó. Com a concentração molar do hidrogênio, com a concentração molar do iodo e com a concentração molar do HI com o passar do tempo. Observe o seguinte, ó. Veja que no começo, T0, então vamos chamar isso aqui de 0, tá? 0. No começo, nós não tínhamos nada de HI. Isso é um indício de que ele é um produto, tá? Então, realmente, a reação química está ocorrendo nesse processo aqui, ó, da esquerda para a direita. Esse aqui são realmente os reagentes. Nós temos aqui, ó, realmente os reagentes. Aqui, ó. E aqui o produto, tá? Isso aqui realmente entra como produto, tá? E qual é outro indício? Por exemplo, vamos supor que aqui seja 10 segundos. Eu estou partindo desse pressuposto, tá? Só para efeito de cálculo que a gente vai fazer daqui a pouco. Deixa eu apagar aqui para facilitar a nossa vida. Vamos supor que esse tempo que está entrando aqui, ó, seja justamente os 10 segundinhos aqui, ó, da gente. Que a gente está avaliando. 10 segundos, tá? Então, o que é que acontece? Veja que em 10 segundos a concentração molar do H2 diminuiu, gente. De 0,2. Saiu de 1 para 0,8. Então, diminuiu quanto? 0,2. Veja que a concentração do iodo diminuiu também, ó, de 1 para 0,8. Ou seja, diminuiu quanto? 0,2. Detalhe. Então, por ele estar diminuindo sua concentração, é um indício de que ele é o quê? Reagente. Por quê? A concentração dos reagentes irá diminuir com o passar do tempo. Ao passo que a concentração dos produtos vai o quê? Aumentar com o passar do tempo. Isso a gente vai ver bem direitinho na nossa segunda aula de cinemática química. Veja, agora tem um detalhe. Você pode observar aí, ó.
Ô, Rômulo, se aqui diminuiu de 0,2 e aqui diminuiu de 0,2, por que aqui está aumentando? Primeiro, porque ele é um produto. O produto aumenta sua concentração, mas foi o dobro. 0,4. Enquanto os outros estão diminuindo 0,2, o HI está aumentando 0,4. Por conta disso aqui, ó. Então, sempre confira o balanceamento, gente. Tá? Como a gente tem 1 mol de H2 reagindo com 1 mol de I2, está dando origem a 2 mols de HI. O que isso significa? Observa a seguinte frase. Isso significa o quê? Que a velocidade de formação do HI é o dobro da velocidade de consumo do H2 e do I2. Esse formar e esse consumir, a gente indica por sinal. Quem está sendo consumido e quem está sendo formado. Vamos ver aqui, ó. A velocidade média que a gente está calculando aqui, ó, é de acordo com essa expressãozinha, essa última expressãozinha aqui, ó, que é a variação da molaridade, tanto faz eu colocar ΔM sobre ΔT, esse M representando a molaridade, ou colocar aquele colchete, tá? Vamos analisar aqui, por exemplo, para o H2. O que é que nós temos? O final, admitindo que esse tempo aqui é de quanto? 10 segundos. E esse tempo aqui inicial é de 0 segundos. Então, veja, a variação da molaridade, tanto do H2 quanto do I2, foi quanto? 0,8, que é o final, menos 1, que é o inicial. Então, 0,8 menos 1. E, como se o processo se passou em 10 segundos, ó, o tempo final foi 10 segundos, o tempo inicial era 0. Quando é que nós temos aqui? Menos 0,02 mol por litro por segundo. Tá? Esse sinal negativo aqui, gente, é um indício de que ele é o quê? Um reagente, de que ele está sendo consumido. Então, esse sinal aqui tem um valor prático, tá? Muito bem. Vamos calcular, por exemplo, aqui, ó, do HI. O que é que acontece? Continuamos o mesmo processo. A velocidade média em função da molaridade do tempo. Então, o que é que nós temos aqui, ó? Vamos olhar para o produto. Então, que está variando de quanto? De 0 a 10 segundos. Lembrando que aqui, ó, 0 segundos e 10 segundos aqui, ó. 10 segundos. Então, o que é que nós temos? O final menos o inicial, a variação do número de mols. O finalzinho aqui do T1, que a gente está chamando de T1 aqui, ó, é 0,4 menos, aí como ele era produto, ó, ele não tinha nada aqui no início. Algumas reações químicas, gente, que caem em vestibular, já parte do pressuposto que tem alguma coisa de produto. Aí você tem que ter a sacada na hora de ver quem está reduzindo e quem está aumentando. Tá? Então, nós temos aqui, ó, 0,4 menos 0, que dá 0,4, sobre 10 menos 1, que dá 10. Então, aqui, ó, pode ver que deu positivo aqui, ó. Aqui deu positivo. Isso é um indício de quê? De que ele é produto. Aí deu mais 0,04 mol por litro por segundo. Ou mol, litro a menos 1, segundo a menos 1. Muito bem, pessoal. Até a próxima.